Oi, Rê, boa noite. Dani, boa noite. Carlinha, boa noite. Tem mais alguém aqui dando boa noite? Tá cor escuro. Oi, Dani. Alexei, boa noite. Renatinho, meu amigo internacional. Ô, Rê, me lembra a tua cidade? Cleuzinha entrou também. Dani, depois você me lembra. Lala, boa noite. Alexei, buenas. Ô, Rê, me lembra a tua cidade no Utah. Draper, Utah. Esse Draper eu não conhecia. Utah, isso mesmo. Como é que tá aí? Tá frio, calor? Como tá o tempo aí? Quer sair? Cansou. Boa noite, Lã. Boa noite, neguinha. Muito bem-vinda, viu? Esquentando, né, Rei? Aqui tá esfriando. Dani tá falando, Utah, ele já me falou, primavera, linda, Rê, você já me mandou, os vídeos que você me manda são maravilhosos, pode continuar mandando, viu? Imagens bonitas, né? Um cenário bonito. Me manda, Rê, eu vou colocar nos stories pro pessoal ver, viu? Vem me visitar, tá ótimo, aqui do ladinho, né, Rê? Mas eu vou, um dia eu vou sim. Cida, minha flor, boa noite, bem-vinda, viu? Manda, Rê, manda, viu? A gente põe nos stories pro pessoal conhecer um pouquinho mais de Utah. Aqueles vídeos que você me mandou das estradas, muito legal, que é rua, na verdade não é estrada, é rua, né? Na cidade. Piti, minha vítima, traste, boa noite. Dri, bem-vinda, boa noite. Gente, vão pegando a água, tá? A minha tá aqui. Pra gente fluidificar, pra espiritualidade fluidificar, que a espiritualidade já tá presente, né? Eles são muito regrados. Eles reservam o horário certinho pra estarem aqui com a gente, pra ajudar a gente. Gi, boa noite, minha lindinha. Bem-vinda também. Tá? Então já vai separando a água. Sua água do seu filho, do seu marido, do seu cachorrinho, do seu gatinho, da sua plantinha. Pode separar, tá? Lembrando que é individual, né? A espiritualidade coloca aquele remedinho que você precisa, que cada um precisa. Seja para uma dor física, seja para uma dor espiritual, mental, tá? Então é individual. Ritinha, bem-vinda. Dani, a nossa live foi muito bacana. Vamos fazer outra, a gente vai marcar outra, viu? A gente vai marcar outra. Lembrando, essa semana... Vocês estão ouvindo a música, gente? Semana das Mães, né? Semana das Mãezinhas. Então vamos mentalizar. Tá ouvindo, Dri? Tá. Saudade, Ritinha, também. Boa noite, M. Clarax. Boa noite, Florzinha. Bem-vinda, viu? Coraçãozinho amarelo. Lindo. Vamos iniciar, gente? O bolo que eu postei é fit. E hoje o nosso tema ele vai ser bastante, é um tema
para mais de 1 hora, né, gente? O nosso estudo de hoje, o nosso evangelho de hoje, que é sobre as causas anteriores das aflições, né? Vai ser... Vamos tentar... aqui no nosso evangelho, gente, ele é um texto longo, porém não sei se eu vou ler tudo, mas eu fiz as minhas considerações. A gente vai conversando, a gente vai tirando dúvidas, a gente vai trocando ideias, tá? Que é importante, tá bom? Então todo mundo pegou a água. Vamos fazer a nossa oração, a nossa prece de início, tá? Então, gente, se acomoda, já sente a espiritualidade por perto, tá? Te convido a fechar os olhos, mentaliza a imagem de Jesus, nosso grande mestre. Vamos mentalizar, mandar energia para as mãezinhas que já partiram, que estão no plano espiritual. Se você tem a sua mãezinha lá, que continua mais viva do que nunca. A sua mãezinha que está aqui, encarnada. Pedir por muita saúde, onde quer que estejam no plano espiritual, que estejam em evolução, assim como a gente está aqui no planeta Terra, que é o nosso planeta de provas e expiações. Pedir sempre muita sabedoria para nosso Pai Maior, nosso grande irmão Jesus Cristo. Que nunca nos falte sabedoria, nunca nos falte saúde, nunca nos falte a espada para combater o bom combate. Que a gente possa estar sempre emanando essa vibração para quem está nos hospitais. Se você tem alguém que está em hospital, imagina essa pessoa feliz, sorrindo, bem. Vamos agradecer a espiritualidade que já está por aqui, que vai fazer a limpeza de toda a energia da casa, vai fluidificar as nossas águas. E iniciamos o nosso evangelho dizendo graças a Deus, que assim seja. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Sem mais delongas, né? Então a gente tá no nosso evangelho, tá? Segundo o Espiritismo, capítulo 5, um capítulo que eu adoro. Bem-aventurados os aflitos. Item 6, causas anteriores das aflições. Na segunda-feira passada, a gente falou sobre as causas atuais. Marinilza, boa noite, seja muito bem-vinda. As causas, na semana passada, né? As causas dos nossos sofrimentos as causas que a gente criou nessa vida, né? Hoje a gente vai tentar entender, sabe aquele sofrimento, aquela aflição que você não sabe de onde vem, por que vem, né? E a gente tem que partir da premissa sempre que existe a lei da reencarnação. Isso é muito importante, gente. Se a gente não acredita na reencarnação, se a gente não acredita em vidas anteriores e futuras, a gente realmente não vai entender nada. A gente vai ficar sempre sofrendo, tá?
Então a gente tem que compreender a lei da reencarnação, tá? Que é literalmente aquela aflição que a gente passa, que a gente não sabe o porquê que a gente está passando, né? Lembrando, quando as causas são ato dessa vida, é aquela pergunta que a gente faz assim, poxa, eu sei o porquê que eu tô sofrendo. Se eu tivesse feito aquilo, ou se eu não tivesse feito aquilo, eu teria evitado, né? Então vamos entender um pouquinho mais as causas anteriores das aflições. Mas, se existem males dos quais o homem é a causa primeira nessa vida, existem outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos, é o que a gente falou, e que o parecem atingir como por fatalidade. Aqui ele dá exemplos. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Quer dizer, o que são os arrimos de família, gente? Aquela pessoa que sustenta a casa, aquela pessoa que mantém a casa. A perda daquela pessoa. Meu Deus, por que e agora? E agora o que eu faço da minha vida? O que a gente vai fazer da nossa vida? É uma fatalidade. Então, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir. Aquele acidente que você fala, meu Deus, mas estava indo tudo tão certo, né? Tudo combinadinho, tudo planejado. Aconteceu. Os reveses, isso é o que mais acontece, né, gente? Os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, em seguida, as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar a sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc, etc. A gente fala, como é que pode uma criança nascer deficiente? Porque como é que pode uma criança nascer... Teve uma época, né, gente, há uns 4 anos, 5 anos, que nasciam, acredito que mais ou menos isso, nascia muita criança, aquele problema cerebral, me fugiu o nome, microcefalia, alguma coisa assim, né? Que são essas idiotias, né? Os espíritos colocam assim, mas não é xingando, né, gente? É dizendo como se fosse uma palavra científica. Esses dias eu fiquei sabendo, até comentei hoje com uma pessoa do nascimento, microcefalia, isso mesmo. Dani Ramos, obrigada. Microcefalia. Eu fiquei sabendo, nasceu um bebê com cirrose. Como que pode nascer com cirrose um bebê que nunca sequer malemar tomou leite na vida? Você fala, como pode, né? Ou uma criança que já nasce com deformidade, né? Corporal, não só cerebral, mas corporal. Como? Por quê? O que ele fez? Aí a gente fala, se a gente não acredita na lei da reencarnação, a gente vai culpar quem? Deus. Deus. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus me castiga? A gente aprende que Deus não castiga ninguém. Deus é nosso Pai. Então Ele ensina, lembrando que também Deus não passa a mão na cabeça. É como um pai, né? Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele nos ensina, seja pelo bem, pelo mal. E lembrando que todos os sofrimentos têm uma causa. Como diz aqui, ó. Se há males dos quais o homem é a causa primeira nessa vida. Então, quem que causa os nossos próprios males? O meu vizinho, o meu pai, o meu marido, o meu filho? Não, eu. Se não foi nessa vida, foi em outra. Aí ele continua. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente
Olha só, aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, que estão na impossibilidade de mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública, quer dizer, da caridade pública. Ele não consegue se sustentar, então ele vai depender de outras pessoas. Por que seres tão infelizes ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? A gente fala, né? São irmãos, são enfim, irmãos nascidos da mesma barriga, da mesma mãe, né? Mas a gente tem que lembrar, somos espíritos criados por Deus. Então, cada um, eu tenho 2 filhos, eu tenho certeza que muitas mães aqui vão concordar comigo. Eu tenho 2, 3 filhos, cada um pensa de uma forma. Por quê? Porque somos espíritos que cada um teve uma vivência anterior. Então, cada um tem uma visão do mundo diferente, né? Então, nós somos, por exemplo, eu e os meus irmãos, nós somos em 4 irmãos. A gente pensa diferente um do outro, porque temos visões diferentes, tivemos passados diferentes, né? Continuando, que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão um sofrimento? Crianças que vivem 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, sofrendo, e vêm a desencarnar. Era o tempo que ela precisava passar, né? O exemplo que eu dei na semana passada, acho que semana retrasada, né? De Santos Dumont, que suicidou. E na próxima vida ele viveu por 17 anos, que foi o tempo de sobrevida dele, que restava na anterior. E de uma certa forma sofrendo, né? Porque ele se suicidou, ele veio com deformidades, né? Então, mais uma vez lembrando, é um sofrimento para quem não entende da lei, para quem não compreende a lei da reencarnação. Mas esse tipo de doença, gente, inclusive câncer, né? O espírito, muitas das vezes, pede para passar por isso. Por quê? É a depuração dele, é a cura dele, né? A Dani fala, nem fale, cada um é um, isso mesmo. Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade. Olha o que a gente falou, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e a sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra. O que ele está falando? As crenças que não acreditam na reencarnação acreditam no quê? Que o corpo é criado junto com a alma. E você tem uma única existência para se virar, para evoluir. Como? Em 50, vamos colocar aí 50, 60, 70, 80 anos. Como é que a gente vai chegar numa evolução em uma existência? Né? Por isso que a gente fala, inclusive de uma criança, né? A criança quando nasce, ela só tem a aparência de criança. Só que o espírito dela já vem de outras existências e está adormecido. Ele vai despertar. Mas o que muda de existência para existência, o que faz a gente fazer isso aqui, ó, é o nosso corpo que muda só. Mas somos espíritos. Nós somos espíritos. A gente só vai mudando a nossa veste, nosso envoltório.
Quantos a gente já teve, né, gente? Por isso que a gente fala, vamos agradecer pelo que a gente tem hoje, né? Por esse corpo. E mesmo que ele não fosse saudável, é o nosso resgate, né? É aqui, mergulhado nessa carne, que a gente vai evoluir. Que fizeram essas almas que acabam de sair, querendo dizer, da alma que foi criada junto com o corpo, que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias nesse mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem nem o mal, né? Essas religiões, essas crenças que ensinam o quê? Se você é bom, você vai morrer, vai para o inferno e vai ficar eternamente no inferno. Se você foi bonzinho, você vai para o céu e vai ficar eternamente do lado de Deus, tocando a harpa. Acabou? Né? E pessoas com deformidades, pessoas más também. E a evolução dessas pessoas, cadê? Não vão ter nunca? Entretanto, em virtude do axioma, do princípio de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, primeiro sempre vem a causa, depois o efeito. Uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a essa vida, quer dizer, pertencer a uma existência passada. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se eu estou passando por alguma aflição e eu não sei qual é, eu fiz algum mal. Se não fizemos o mal nesta vida, fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Eu não sei, eu vou dar um exemplo, não lembro quem me contou, mas existe isso. Por exemplo, espíritos, tá? Que aqui na Terra, nas várias existências aqui na Terra, ou por muitas existências, vieram abonados de riqueza, vieram muito ricos, né? E sempre caindo, foram sempre tombados por essa riqueza. Por isso que a gente fala, gente, o ser humilde, pobre de condições financeiras, é menos perigoso do que se tem muito dinheiro. Então existem espíritos que pedem, acho que a gente já comentou sobre isso, que pedem para virem na próxima vida, na próxima existência, pobres, tendo apenas o necessário para viver, pedindo para não ganhar dinheiro, porque sabe que se tiver dinheiro vai cair de novo na mesma prova, não vai aguentar. Então pede para não ter dinheiro, para poder se depurar nesse defeito moral. Então por isso que muitas vezes que a gente vê, puxa vida, ele não dá certo em nada, é o tempo dele. Ou a não ser que a gente veja que a pessoa realmente esteja fazendo alguma coisa errada, por isso que está caindo. Aí a gente sabe que a causa está aqui, não está lá atrás, né? Continuando. O homem não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente. Gente, a espiritualidade, ela é
tão linda, ela é tão justa, que a gente, numa existência, a gente não paga tudo que a gente tem que pagar. Porque se a gente tivesse que pagar tudo numa existência, meu irmão, minha irmã, a gente estava lascado. Então a gente paga 1/10 do que a gente teria que pagar. Tamanha bondade de Deus. Então o homem nem sempre é punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências das suas faltas. Nada, gente, nada do que a gente faça de errado escapa. A prosperidade do mal não é senão momentânea. E se ele não expia hoje, se o homem, se ele não paga hoje, espiará amanhã. Vou dar um exemplo muito presente, A gente fala assim, poxa vida, mas esse político, esse tal político que só tá se dando bem, só tá roubando, tá se dando bem. E aí? Nada vai acontecer com ele? Calma. A prosperidade do mal não é senão momentânea. E se ele não espia hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre, que está sofrendo hoje, está na expiação do seu passado. A infelicidade, que à primeira vista parece imerecida. Eu não mereço essa tristeza que eu estou passando, não é assim que a gente fala? Então essa infelicidade que à primeira vista parece imerecida, tem a sua razão de ser. É aquele que sofre, e aquele que sofre pode sempre dizer, me perdoa, perdoai-me, Senhor, porque pequei. Aí entra a resignação. Eu estou sofrendo, eu não sei o que eu fiz, eu não sei o porquê que eu estou passando isso. Mas perdão, meu Senhor, perdão. Perdão, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor. Eu vou resgatar tudo o que eu fiz, fazendo bem. Entrega, Então a gente sempre fala, não existe injustiça. Não existe injustiça, Eu contei para vocês o caso daquela moradora de rua no centro da cidade, que não sai de lá por nada nesse mundo. E aí um médium falou, é o espírito de um político que no passado arrasou com uma cidade, acabou com a população, roubou e escolheu viver daquele jeito. E ela fica, a mendiga, a moradora de rua, fica numa rua do centro da cidade onde vai o nome do presidente. Acho que é presidente político. Tá aqui, é isso aqui. Foi a escolha dele para se reparar. Eu até comentei hoje com a Dani, eu vou comentar isso para não esquecer agora. Quando a gente está na erraticidade, no plano espiritual, quando a gente desencarna, a gente volta para a erraticidade, A gente fica em estado errante. Mais uma vez lembrando, ninguém tá errando nada, É estado onde a gente volta à espiritualidade. Então a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, certo? Até aí, ok? A gente vai estar sempre, gente, ajudados pela espiritualidade superior, tá? Fazendo o nosso planejamento de volta. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, gente. Vocês já pararam para pensar? Se a gente acredita na lei da reencarnação, nós
agora, nessa vida, a gente já está fazendo o nosso planejamento da vida futura. Eu perguntei isso para Dani hoje, eu vou perguntar para vocês. Faz uma autoanálise. Você prejudicou alguém ou você está prejudicando alguém? Você está prejudicando a evolução de alguém? Você colaborou para a queda de alguma pessoa? Você já praticou algum mal? Que não seja agora, que tenha sido há 20 anos. Não importa, eu estou te perguntando nessa existência. Então, baseado nisso, a gente já tem mais ou menos uma ideia de como vai ser a nossa vida no futuro, a nossa próxima existência. Então, o que a gente tem que fazer? Errar o menos possível. Errar o menos possível. A Marineusa pergunta, quando a mãe perde o filho, também é resgate? Não, Má. Não, é o tempo dele. É o tempo dele. Se hoje um dos meus filhos partem, não é resgate. Pode ser o resgate dele, é o resgate dele, não teu, né? Cada um tem a sua evolução individual. Então, se hoje um filho meu parte, foi o tempo dele. E eu só vou agradecer a Deus por ele ter participado da minha vida. Tá? Então, é resgate dele, né? É o tempo dele aqui na Terra. Não seu. Mas isso mesmo, não seu. Fica em paz, tá? Então vamos continuar. Item 7, eu não sei se vai dar tempo de ler todos, mas depois eu quero ler as minhas considerações. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer que, por uma justiça distributiva rigorosa, isso é maravilhoso. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, uma justiça distributiva rigorosa. Ninguém tem mais ou menos do que merece, ninguém. Todo mundo, cada um de nós tem aquilo que merece, nem mais nem menos, tá? Então é uma justiça distributiva rigorosa. O homem suporta o que fez aos outros suportarem. O que é isso? Expiação. Eu vou dar uma explicaçãozinha aqui para quem não entende, que a gente fala muito sobre planeta de provas e expiações. O homem suporta o que fez aos outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser a seu turno, quer dizer, ele vai ser na próxima vida tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. É o que a gente falou. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. E por aí vai. Né? Isso é expiação, tá? Se eu, nessa vida, eu sou uma pessoa que maltrato todo mundo. Por isso que ele fala aqui, né, gente? Muitas vezes a gente já começa a pagar agora, né? Então, quer dizer, por exemplo, se eu fui dura e desumana na minha existência passada, eu vou ser maltratada, né? Mas muitas vezes eu já começo a expiar nessa vida. Expiação, gente, é o seguinte:
é o universo te colocar no lugar do outro, tá? Então, por exemplo, é aquilo que eu falei, lembra do exemplo do senhor de uma fazenda que mandou esmagar o braço do escravo, né? E ele escolheu passar numa próxima vida, o senhor da fazenda, ele escolheu passar na próxima vida pelo mesmo que ele fez com o outro, perdeu o braço. Só que aí ele foi tão bom, né, que ele acabou perdendo só a mão. E então, gente, isso é expiação. O que é prova? Por exemplo, prova é assim: eu sou uma pessoa completamente intolerante, eu não tenho paciência, eu sou grossa. Então, o universo vai trabalhar para que eu tenha sempre provas de paciência. Se eu sou uma pessoa que eu vim de outra vida, por exemplo, eu era uma fumante, eu vou passar por provas onde eu vou ter o tempo todo gente fumando do meu lado. Isso é prova, né? Então, vocês conseguiram entender? Outra coisa interessante, um espírito evoluído, um espírito de luz, não tem mais expiação. Não tem mais expiação, mas continua tendo provas. Provas que ele mesmo... Aliás, as nossas provas a gente escolhe. A gente não escolhe a prova específica, a gente escolhe os gêneros das provas, como eu falei agora. Então, eu sou uma pessoa hoje bruta, sem paciência, intolerante. Então eu vou pedir por provas, onde eu passe por provações de tolerância. Então eu tô escolhendo o quê? O gênero. Aí as provas, elas vão aparecendo na minha vida, que vão fazer o quê? Evoluir. A cada prova que eu passo, a cada defeito moral que eu extermino, eu dou um passo na evolução, né? Então é isso, os espíritos evoluídos, eles não têm mais expiações, mas eles continuam tendo provas, e eles pedem provas cada vez mais duras. Vamos colocar aí, gente, uma Mahatma Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, que não vieram para expiação, eles não vieram espiar nada, mas vieram dar um salto na evolução deles, né? Então vamos continuar? Eu não sei se eu vou conseguir tudo, gente. E tudo isso que a gente falou, assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra. Olha que interessante isso aqui. Como o mundo... Minha garganta secou. E pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia só existe em aparência, porque não se toma seu ponto de vista senão da vida presente, mas se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências. Se verá que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da qual lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior. Nós ainda vivemos num mundo inferior de provas e expiações. Nós estamos a caminho da regeneração, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. Por isso que eu falo, gente, ninguém aqui é perfeito. Ninguém. Porque se fosse perfeito, não ia estar aqui. Então, se você se acha perfeito, toma cuidado, que daqui a pouco a espiritualidade vai te levar, porque aqui não é o teu lugar. A cada vicissitude, o que é vicissitude, gente? Os nossos vícios, sejam eles
morais ou físicos, né? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa inveja e os vícios carnais, tá? Então, a cada vicissitude deve-se dizer que se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria e que depende dele não mais retornar. Depende de nós não retornar mais a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. E aí, gente, eu vou tentar mais um pouquinho. Tem mais um pouquinho. As tribulações da vida podem ser, olha só, as tribulações, se tiver alguma dúvida, comenta, tá? As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos. Então, assim, eu fiz muito mal, eu posso demorar para reencarnar? Pode, mas chega uma hora que as tribulações da vida vão ser impostas a esses espíritos endurecidos. Não vai ter jeito, não tem como fugir. A Rita fala, a gente gritou Barrabás quando Pôncio Pilatos lavou as mãos. Estamos desde aquela época espiando, exatamente. A gente vem até antes da época de Cristo, né? E aceitas pelos espíritos. Então, espíritos arrependidos aceitam as tribulações, né? Querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Lembrando, gente, existem bilhões de espíritos querendo reencarnar para recomeçar tudo que fizeram. Então vamos dar a cada amanhecer, vamos agradecer, vamos valorizar. Essas tribulações são ao mesmo tempo expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente sobre uma primeira falta, que é o que a gente falou das crenças que acredita numa vida só. Você tenha feito bem ou mal, acabou, você não tem mais chance. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo espírito para acabar a sua depuração e apressar o seu adiantamento. Olha que interessante, gente. A expiação serve sempre como prova. A expiação sempre vai, né? Por exemplo, eu fui uma pessoa assassina na minha vida passada. Então, nessa vida eu vou sofrer muito. Eu vou passar, ou eu fiz muita gente se machucar, enfim. Eu vou passar pelo que eu fiz elas passarem. E ao mesmo tempo, eu vou estar passando por provas. Então, uma expiação sempre serve como prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Deu para entender? Mas provas ou expiações são sempre sinais de inferioridade relativa. Por isso a gente vive aqui. Porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Por isso que eu falei, se eu tenho um defeito, por exemplo, eu sou uma pessoa invejosa. A partir do momento que eu me depurei, eu não vou mais ter necessidade de ficar provando nada. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação. Olha o que a gente falou.
Mas, querendo avançar ainda mais, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Eu vou dar uma paradinha por aqui, gente, e só vou comentar o que eu escrevi. Por isso que a gente fala assim, a gente quando desencarna, a nossa consciência expande. Então a gente quer voltar fazendo tudo, né? Eu quero voltar na Índia, quero morar naqueles lugares bem pobres, morando com os ratos. Quer dizer, eu peço tudo de ruim para eu tentar me depurar de uma vez só. Você acha que eu vou conseguir? Não. Por isso que muita gente pede muita coisa e acaba não conseguindo, né? Se todos, como eu falei, gente, se todos compreendessem mais a lei da reencarnação, descobririam como é consolador ter a certeza de que o futuro depende apenas dos nossos esforços presentes, o que a gente falou, e que o hoje é uma consequência de erros do passado. Desde que a gente admita um Deus bondoso e justo, temos que ter calma e resignação perante as aflições que a gente não entende, pelas quais a gente está passando. Muitas das nossas dores são dores programadas. A gente pediu de joelhos para estar passando por essas dores. Muitos dos nossos sofrimentos nós pedimos a Deus para nossa nova encarnação, a fim de nos corrigirmos diante da lei divina. Então, tudo que a gente sai da lei divina, a gente vai ter que pagar. É uma oportunidade de resgatarmos o mal que fizemos a alguém ou a muitos. Toda causa tem um efeito. Então, todo sofrimento moral ou material que a gente esteja passando tem uma causa nessa ou em outra existência. Nós não estamos na Terra pela primeira vez e nem pela última. Se acreditarmos na unicidade das existências, quer dizer, uma existência só, não valeria a pena viver? Deus não seria justo? Iremos voltar para a Terra em outros corpos e dar conta do que desajustamos nessa vida presente. Por isso que a gente tem que pensar muito naquilo que a gente faz. O que fizemos na vida anterior de errado não se apaga. Por menor que seja o erro, vamos prestar conta aqui na Terra com quem for. Então a gente tem que pensar com quem a gente está brigando, com quem a gente está degladiando. Vamos parar, vamos pensar, vamos se afastar, vamos perdoar. Como os espíritos dizem, a Terra é uma escola, um hospital, um presídio para o espírito. Então a gente vem aqui, de alguma forma, para aprender. Hospital, pessoas que vêm com defeitos físicos, né? Presídio, afinal de contas, nosso espírito está preso nesse corpo. Ele anseia sair pela liberdade. Então é aquilo que a gente falou, gente, tudo que não tem explicação na atualidade está no passado, tá? A gente já começou o nosso planejamento reencarnatório aqui nessa vida. Eu vou falar de um... Não tem problema, Rita, não tem problema. O caso de uma... Eu não lembro o filme agora, gente, eu não lembro. Mas eu acho que eu até já comentei com vocês sobre isso. Era um casal, eles estavam na igreja, na porta da igreja para casar, e o noivo vê a noiva, foi atrás da igreja. O noivo flagra a noiva com o amante. O que o noivo faz? Se mata, se suicida, se joga num barranco.
Ok. Passa-se a vida, essa existência deles, né? O noivo se suicida, a noiva e o amante continuam. Na próxima existência, aquele noivo que se suicida escolhe reencarnar filho da noiva. E aquela noiva, e na vida atual, a noiva volta com o amante, como marido e mulher mesmo, né? E para tudo isso se apagar, se resgatar, o suicida escolhe vir filho dela. Para quê, gente? Para resgatar o amor. Só que, obviamente, obviamente que eu digo assim, na maioria dos casos, né? Como ele se suicidou, ele vai vir com um problema físico, né? E aí o que acontece? A mulher e o marido, nessa existência atual, engravidam. E vão fazer o ultrassom. E no ultrassom, eles veem que o neném, o feto, tem um problema. Eles optam pelo aborto. Abortam. Então, olha a importância, né, gente? O espírito fez todo um planejamento. Vem. E ele é impedido de viver. Só que ele precisa reencarnar naquela família. E ele já sabe que se ele vier com defeito físico, ele não vai ser aceito. A espiritualidade trabalha. Marcela me pergunta qual o nome desse filme. Eu vou ver, gente. Eu vou ver e eu vou colocar nos stories. Tá? A espiritualidade trabalha. Faz essa mulher engravidar de novo. Esse filho vem perfeito. Eles fazem ultrassom. É filme, viu? Ele vem perfeito, nasce bonito, um menino lindo, né? Eles super felizes. Mais ou menos aos 8 anos de idade, ele tá na escola, ligam da escola. Esse menino caiu do nada, ele simplesmente desfaleceu. Tuberculose. Ele fica paralítico. Mais ou menos o que aconteceu com Santos Dumont, né, gente? Lembrando aqui, né? Mais ou menos o que aconteceu com Santos Dumont. E aí, eu tô com uma blusa que tá me dando calor aqui. Não adianta a gente escapar. A gente querer escapar. A gente vai ter que dar conta dos nossos desajustes, né? E resignação em tudo, gente. Resignação em tudo. Tem até o caso tem uma historinha de um que o pessoal conta muito de um posto de gasolina onde um homem para abastecer, tá? E aí ele vê um cachorrinho deitado numa cama cheia de prego. Ele fala, o moço fala pro frentista: moço, olha aquele cachorro coitadinho, né? Vocês não ajudam? O frentista fala assim: a gente ajuda, mas ele não quer sair de lá. Ele fica lá naquela caminha. Ele gosta de sentir aquela dor. E ele sabe que ele é acarinhado. Ele é mimado. Então a gente tem que parar de se vitimizar e sair do sofrimento, querer sair do sofrimento, seja ele qual for, gente, seja ele qual for. Como a gente falou, eu não sei por que eu tô passando por isso, Jesus. Mas me dê força, me dê sabedoria. E vamos. Né? Então eu acho que é isso. A Rita fala:
Nem precisa ir longe. No Esporte Espetacular ontem, uma mãe que teve 2 filhos, o segundo com Down, e o pai, quando soube, abandonou. A gente já falou sobre isso, né, gente? A maioria dos pais abandona. É um menino que faz brigadeiro e é influencer nas redes sociais. Ah, eu sei quem é. Lindo, lindo, ele é um... Olha, arrepia. Ele tem a síndrome de Down, ele dá um show na cozinha, Maravilhoso. Cozinha demais. Resignação. Ele vai passar por essa existência vencendo, né? Então é isso, gente. O que quer que você esteja passando, seja qual for a causa, se você não sabe por que é, se você não sabe qual é a sua missão, a sua tarefa, tudo bem, vai pelo coletivo, pensa no coletivo. Eu vou fazer o bem, vou fazer o que eu posso pelo próximo, não vou prejudicar. E aí você vai mudando a tua história, né? Hoje uma aluna me contou assim, já vamos terminar, gente. Uma aluna falou assim, Paula, uma funcionária minha do escritório estava conversando com a outra. Não foi hoje, ela me contou hoje, mas foi um dia, né? Era uma sexta-feira. Aí ela falou assim, as duas conversando, né? Ai, amiga, hoje eu vou... Era uma sexta-feira, né? Hoje eu vou passar a sexta-feira em vigília, orando, né? Rezando a sexta-feira à noite, né? Legal. E ela, minha aluna, só ouvindo. E continuou o papo, tudo bem? Aí essa mesma fala assim, você viu, amiga, não sei quem, que operou o joelho, fez não sei o que no joelho, bem feito. Tomara que ela não melhore do joelho, tomara que ela fique muito tempo na cadeira de roda. Pra que ela vai fazer vigília? A Cleo, quer vir dar um oi? Né? Vai passar sexta-feira à noite em vigília e desejando o mal. E aí você pergunta para essa pessoa, não, eu não faço mal para ninguém, eu não desejo mal de ninguém, eu faço a minha parte. Cadê o vigiar e orar? Não tem. Aí acontece coisas ruins. Ela não quer vir não, viu, Dani? Morreu de vergonha, foi embora. Começa a acontecer coisas ruins na vida dela, ela não sabe o porquê. Para alimentar o ego, perfeito. Enfim. É isso, gente. É isso. Então, o que a gente está fazendo aqui, mais uma vez, a gente está em busca da nossa evolução, a gente está em busca da nossa depuração, tentando melhorar a cada dia, né? É o que a gente tem que correr atrás. Certo? Então, vamos fazer a nossa oração. Vamos lá, gente. Mais uma vez convido vocês a fecharem os olhos. Fechando os olhos, sentindo essa paz. Sentindo esse poder de Jesus, esse poder curador sobre nós, esse poder transformador sobre nós. Que a gente tenha essa resignação todos os dias e que a gente possa emanar para os nossos amigos, para os nossos próximos. Que a gente tenha uma semana maravilhosa, abençoada. Que a gente possa cada dia mais querer as coisas do céu, as coisas de Deus, que é o que vai levar a gente para frente, que é o que vai levar a gente para evoluir.
e que a gente possa levar o máximo de gente com a gente. Que a gente possa entender tudo o que está acontecendo com a gente, sempre com amor no coração, sem revolta. Vamos agradecer a espiritualidade pelas águas que foram fluidificadas, pelo nosso lar que foi limpo, por toda a egrégora de luz. A gente termina mais um evangelho dizendo graças a Deus. Que assim seja. É isso, gente. Manda aviãozinho pros amigos, para quem vocês acham que precisa ouvir, tá? Convidem todas as segundas-feiras. Esse nosso encontro marcado, a espiritualidade está sempre presente. Não faltam, é um compromisso, é um comprometimento, tá? E vamos junto, vamos junto. Já podem beber água, tá? Já tá fluidificada. É isso, gente. Amém, amém, Alessandro. Graças a Deus. Fran, amém. Isabel, Carlinha, feliz, Carlinha, Rê. Semana iluminada, gente, para todos. Iluminada, abençoada, produtiva. Sempre desejando o bem, né? Pensando sempre no coletivo, tá? A nossa vida vai mudar sempre. Obrigada a vocês, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Uma semana carregada de coisas boas. E a gente vai estar se vendo, tá bom? Foi muito bom, foi muito bom. Obrigada. Amo vocês. Um beijo muito grande. Tamo junto. Tchau, gente. Eu vou deixar salva, tá? Essa live no Instagram. E manda pra quem vocês puderem mandar. Um beijo, tchau. Vamos colocar em prática o que a gente aprende, tá? Vamos usar a espada que Jesus dá pra gente, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.